Último vídeo do ano, sexto episódio do Investindo de 0 ao 100, que é o quadro onde eu invisto meu dinheiro todos os meses para mostrar para você o racional de um investidor, como que ele pensa de acordo com os movimentos do mercado. E dessa vez eu vou incluir 2 ativos novos na minha carteira por alguns motivos específicos e eu quero explicar todos eles para vocês. Se você quiser entender como está o desempenho da carteira, quanto que rendeu até agora, quanto eu tive de lucro até agora, me segue nesse vídeo que você vai gostar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos em clima de final de ano, tô até aqui com uma camiseta um pouco mais alegre, uma polo mais alegre, para poder desejar para vocês aí boas férias, bom final de ano, bom recesso para quem vai entrar de recesso, Deus abençoe todos vocês. Vamos agora para o assunto do vídeo. Então a gente está no 6º episódio do Investindo de 0 ao 100, a gente teve uma performance muito bacana até agora. Eu vou mostrar todas elas, né, todos os pontos de análise para vocês, e eu vou incluir 2 ativos novos na carteira que tem uma importância significativa de o porquê eu vou fazer isso. Então eu vou explicar detalhadamente para vocês. Vamos dar uma olhada em como está o desempenho da carteira até agora? Mas antes disso, eu queria pedir para você, não se esquece, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim, é a única forma de você me ajudar a chegar a mais pessoas, é a única forma. Então se eu estou conseguindo te ajudar, se está sendo bacana essas informações, não se esquece, se inscreve no canal, para mim é importante, beleza? Então vamos lá, olha só. Quando a gente está olhando aqui o desempenho da carteira, vamos dar uma olhada, olha só, até agora eu investi R$44 mil praticamente, 44.200 e a gente está agora com 51.700, ou seja, gente, olha só que bacana. Até agora a gente teve uma rentabilidade de 24% em praticamente 5 meses, não chegou a dar 5 meses ainda, mas em 5 meses a gente está lucrando mais ou menos R$7 mil. Nossa, Lu, que bacana, será que isso é consistente? Gente, a ideia, a gente investe para que a gente ganhe no longo prazo. Eu não tenho como vestir a camisa e falar que sempre vai ser assim. Graças a Deus até agora está dando certo. A nossa estratégia, as nossas escolhas estão sendo assertivas, mas pode ser que amanhã ou depois caia. E vocês que estão me seguindo aqui, acompanhando o quadro, estão entendendo que eu estou fazendo isso justamente me preparando para um cenário de queda. Então eu tenho caixa, eu tenho dinheiro fora do país, eu tenho dinheiro para comprar quando acontecer uma queda. Então assim, não se ludibriem com isso. É muito bacana, é muito legal ver que a gente está acertando, mas não quer dizer que amanhã ou depois não possa cair, tá bom? Então olha só, vamos lá. Até agora a gente teve essa rentabilidade de 24%. Como que foi então nos meses? Então nos meses, olha só, a gente começou então tendo essa rentabilidade aqui de menos 2 praticamente, depois 0,63%, 6%, 11% em outubro e em novembro 4,55%, na verdade dezembro, né? Novembro foi 11,49% e em dezembro já estamos com 4,55%. Quem foram os principais responsáveis por essa rentabilidade? Vamos dar uma olhada aqui. E é importante que você entenda isso e que você consiga analisar na sua carteira também. Aqui, olha só, a gente tem 35% de rentabilidade em PETs, 111% em Bitcoin, mesmo eu já tendo tirado, né? Porque eu tirei parte dos Bitcoins para deixar em caixa, então é importante que a gente perceba isso. E aí tive aqui, ó, 17%, 11%. Então, os principais até agora responsáveis por essa rentabilidade bacana foi PETs e Bitcoin. Todos os outros subiram, com exceção de Equatorial, mas todos os outros subiram. O que vale a pena olhar? Olha só, se você ver aqui, ó, PETs já está representando 10% da minha carteira. Bitcoin 15%. E isso não é muito legal. Só que assim, ó, eu não vou fazer nenhum movimento agora, nesse exato momento, nesses 2 ativos, mas na minha concepção ter 10% de uma só ação é um risco muito grande, então não faz sentido para mim. Só que eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque qual é a outra medida que você pode tomar? Ou você vende, ou você aporta mais dinheiro em outras para diminuir esse percentual em relação ao total. E é exatamente por essa ótica que eu vou olhar e que eu vou acabar tomando as minhas decisões. Então a gente teve uma rentabilidade muito bacana. Agora a gente já está mais equilibrado, né? Quando a gente está falando da divisão dos ativos. Então a gente tem praticamente 10% aqui, só que lembra que a gente tem R$2 mil lá na Biscoint ainda de caixa, então a gente tem em torno de 12, quase 13% aí de caixa para quando, né, tiver algum movimento de queda brusca na bolsa. A gente tem criptomoedas, ações, e o ideal, né, é que a gente invista ainda mais em ações no exterior, mas isso a gente vai deixar
para outros episódios, porque agora eu já tomei minha decisão de 2 ações novas que eu vou incluir aqui. Vamos dar uma olhada então nos proventos, aliás, vamos olhar aqui, ó, rentabilidade. Então na rentabilidade, olha só que bacana, a gente está superando o Ibovespa até o momento está com 15% de rentabilidade, a gente está com 24%, e quando a gente olha os proventos, isso é muito legal, gente. Eu gostaria que vocês olhassem isso, para que vocês sentissem na pele o progresso de quem investe todos os meses. Olha só, o primeiro dividendo, né, que a gente recebeu foi em agosto, R$19, e aí foi subindo para 44, 59, aí aqui ó, 62, e agora a gente recebeu, no mês de dezembro, já recebemos praticamente R$90. Então assim, pô, isso aqui já é uma conta de luz paga, pô, não é verdade? Uma conta do celular, isso é muito legal, é muito bacana. Então conforme eu for recebendo mais, a ideia é comprar mais, receber mais, e assim no longo prazo, um dia a gente vive de renda só com essa carteira aqui. Então essa é a ideia. Então eu queria mostrar isso para que vocês possam correr atrás disso também, beleza? E aí olha só, vamos lá. O que eu queria dizer para vocês? Aqui a gente já tem os ativos da carteira, a gente está diversificado, está tudo bonitinho, a gente tem caixa, está tudo certo. Só que eu quero diversificar mais, porque eu estou vendo que está tendo uma concentração. Então está tendo uma concentração em PEX, está tendo concentração em Bitcoin. Então eu quero comprar mais ativos para diluir ainda mais o meu risco em setores estratégicos. Quais são essas 2 ações que eu vou acrescentar? Vamos lá, antes de falar dessas ações, eu só queria dar um recado importante. Gente, olha só, isso não é indicação de compra, não é indicação de compra. A minha realidade é diferente da sua, o dinheiro que eu tenho é diferente do seu. Às vezes você pode ter muito mais do que eu ou muito menos. Então assim, eu já tenho diversificado, eu já tenho minhas fontes de renda, eu estou numa realidade completamente diferente da sua. Se você investir igual a mim, você vai se ferrar. A possibilidade de você se ferrar é muito grande. Eu só estou querendo que você entenda como eu estou pensando, para que quando você for fazer também, você fale, nossa, caramba, eu lembro que isso estava acontecendo com o Eduardo, e ele fez esse tipo de movimento, talvez faça sentido para mim, e não necessariamente copiar os ativos, tá? Então isso não é uma recomendação de compra. Vamos lá então, quais são os ativos que eu considero importantes agora a gente incluir na carteira? O primeiro, a gente vai começar por M. Dias Branco. Du, o que é M. Dias Branco? Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar, você só não sabe o nome mãe da empresa, tá? Mas olha só, a M. Dias Branco é a líder nacional em distribuição de massas e biscoitos, comercialização, fabricação, inclusive de matéria-prima. Então, assim, eles são um líder. Para você ter uma ideia, 3 principais marcas que ele tem. Eles têm várias, mas as 3 principais. Recentemente, eles adquiriram a Piraquê por quase R$1,5 bilhão. Eles também têm a Vitarello e também tem a Adria, que é uma marca, pelo menos aqui na região, muito famosa, muito conceituada. Assim, não sei se em todas as regiões do Brasil, mas aqui é muito conceituada. E eles vendem muito biscoito também. Não sei se é biscoito ou se é bolacha. O que você acha? Aqui eu prefiro falar bolacha. Mas então, olha só. Por que, Eduardo, que você quer investir nessa empresa? Vamos pensar, qual é o meu racional? Olhando para essa empresa, para mim, é como se ela fosse um shopping. Ela é a líder, então ela entende muito desse negócio, ela está, há muito tempo no mercado. E olha só, quando a gente olha para um shopping, ele foi diretamente afetado pela pandemia. Só que ele não deixa de ser um shopping. Quando tudo voltar ao normal, qual é a tendência? Que os aluguéis voltem ao normal, que as pessoas voltem a frequentar, porque as pessoas, tá nas pessoas fazerem isso. Assim como está no brasileiro, comer massa, comer biscoito, comer bolacha, enfim. Então, se ela sofreu uma queda agora, eu acredito que essa empresa é consistente, porque ela tem anos de mercado. Então, na minha concepção, faz sentido entrar, ainda mais ela sendo a líder, no momento onde ela sofreu uma queda, uma queda de receita mesmo, de faturamento, de lucro. Então, eu olho isso com bons olhos, é uma oportunidade. Quando a gente vai olhar o PL diário, então a gente enxerga isso com clareza. Olha só, a média histórica de PL está em torno de 19, de 20, 22, 23 aqui, ó. E agora ela está com um PL de 14, ó. Então assim, isso me mostra, obviamente que não é só esse indicador. Eu vou mostrar outros indicadores que mostram que a empresa está ok. Mas quando você olha para isso, você consegue entender que o lucro foi diretamente afetado, consequentemente o preço também. E isso pode representar uma oportunidade quando todos os outros fundamentos se mostram fortes para a empresa, tá? Então, olha só, quando a gente olha aqui nos fundamentos,
Então a gente vê o seguinte, olha só, tem um ROI de 12%, acima de 10% a gente pode considerar bacana, tem uma margem líquida de 11%, a gente pode considerar bacana, eles tiveram um lucro nos últimos 12 meses de quase 800 milhões, então assim, mesmo com toda a pandemia, com todo o impacto, eles ainda tiveram lucro, e isso para mim é algo primordial, eu realmente analiso esse tipo de empresa. Então, levando em consideração todos esses fatores, é lógico que eu não vou falar tudo aqui para não ficar um vídeo extremamente longo, mas esses são os principais motivos que fazem com que faça sentido para mim investir nessa empresa. Então, olha só, eu transferi aqui para Rico R$5.000. Então, transferi R$5.000 e eu vou comprar um lote de M. Dias Branco. Então, eu quero comprar a quantidade de 100, então eu tenho que ter 3.354, é isso que eu vou fazer. Então, vamos comprar aqui. Prontinho. Então, já compramos aqui M. Dias Branco. Qual é a outra empresa que eu vou comprar porque realmente faz sentido para mim? Nós vamos comprar a Cosan. O que é a Cosan? Só para você que nunca ouviu falar, né? Lá, RLog3. Essa empresa ela é a líder. Vamos lá. Ela é uma holding, ela que, vamos dizer assim, direciona, ela que toma conta, ela que toma todas as decisões da Rumo 3. E a Rumo 3 é a principal, é a líder em ferrovias no Brasil. Du, por que você vai investir em ferrovias? Eu vou investir em ferrovias, já vou justificar isso para vocês. Mas assim, ó, vamos lá. Então a Cosan, ela é uma holding da Rumo, ela que controla, tá? Então olha só, quando você olha, por exemplo, para Itaú e Itaúsa, é basicamente a mesma coisa. Itaúsa é a principal acionista do Itaú, tá? Então quem toma conta mesmo é o Itaú, da Itaúsa. Só que olha só, no caso da Itaúsa tem outras empresas envolvidas, no caso da Cosan não, só ela mesmo toma conta da Rumo. E aí o que acontece? Vamos lá. Você estar comprando Rumo é você exatamente estar comprando Cosan, e a Cosan está abaixo do preço. A gente vai ver aqui, ela está descontada, então faz sentido para mim. Du, mas qual é o principal motivo de você querer comprar uma empresa de ferrovia? Porque na minha concepção, primeiro, ela é líder, isso me chama muita atenção, tá? O segundo ponto é que o Brasil é um país muito eficiente, tá? No setor de agronegócio. E quando a gente está falando do setor de agronegócio, para eles ficarem ainda mais competitivos no mercado, eles vão ter que aprender a produzir mais e a reduzir custos. Só que hoje o país ele tem uma alta dependência de rodovias, então ele utiliza ainda muito caminhões para o transporte. Só que se ele quiser crescer e quiser diminuir custos, ele vai ter que ir para a ferrovia. Então assim, eu acredito muito no futuro de ferrovias para melhorar o processo, para melhorar os custos do setor agropecuário no país. E quando a gente está falando da líder, automaticamente para mim faz sentido se ela tem um preço descontado. Agora fez sentido. Obviamente que tem todos os riscos, né? Porque a gente está falando de concessão, a gente está falando de governo, que o governo pode ir lá e simplesmente mudar as regras do jogo. Pode ser, mas como ela se mostra muito eficiente, até agora isso não aconteceu, isso me leva a crer que ela é eficiente o suficiente para, mesmo que aconteça alguma coisa em relação ao Estado, ela consiga reverter a situação ou pelo menos ter jogo de cintura. Vamos dar uma olhada aqui nos dados também. Então olha só, a gente tem aqui, ó, ela já teve um PL, olha só, de 26, aí foi caindo, e agora a gente está com um PL de 16. Então, assim, na minha concepção, a gente está longe do topo histórico, isso me chama muita atenção. E quando a gente olha os dados, olha só, vamos lá, lucro líquido. Então, ela teve lucro líquido, isso é muito importante para mim, eu dou prioridade realmente para empresas que tiveram lucro líquido de 494 milhões. E aí, olha só, quando a gente desce aqui, ó, margem líquida, então nós temos uma margem líquida de 7%, não é lá muito alta, mas ok, ela foi impactada, o preço das commodities foi alterado, então a gente dá um desconto nesse ponto. Mas quando a gente desce aqui, ó, cadê o ROI? E além do ROI de 4%, tudo bem que o ROI de 4% realmente é um ROI baixo, mas a gente tem aqui ó, uma margem EBITDA de 29%, que é como se fosse o lucro operacional da empresa. Então isso é muito vantajoso para mim. Eu enxergo o histórico da empresa como um histórico positivo. E como a gente está conseguindo comprar Rumo 3 através de Cosan, mas mais barato, então eu acho que isso é o que eu devo fazer nesse exato momento para diversificar minha carteira, inclusive, né, em setores que até o momento eu nunca investi, mas eu acho que faz todo sentido. Então vamos lá comprar então Cosan. Então vou colocar aqui ó, RLog, só que eu vou ter que comprar fracionado, porque a outra compra deu praticamente R$ 3.400, então eu tenho R$ 1.600 livre. Então eu preciso comprar aqui, vamos lá, 90, 1.600. Então eu consigo comprar 90
90 cotas? Vai, 89. Não, vou comprar 90, né? 90 cotas. Vamos enviar. Então é isso, pessoal. Essas foram as novas aquisições. A gente viu que a gente está tendo uma performance muito bacana. Graças a Deus as coisas estão dando certo, mas ao mesmo tempo também quero que dê uma caída para eu poder comprar barato novamente. Espero que vocês tenham gostado. Até agora, de verdade, comenta aqui se está fazendo sentido essas aquisições, se você faria diferente. Eu realmente quero compartilhar isso com vocês. Quero entender se vocês estão conseguindo captar a mensagem desses investimentos todos que eu estou fazendo. Desejo para vocês ótimas festas, bom final do ano, que Deus abençoe a família de vocês, que dê tudo certo, que vocês tenham um ano de 2021 maravilhoso. Contem comigo. E não se esquecem, se inscreve aqui no canal, que isso é importante. Beleza? Grande abraço e espero vocês no próximo vídeo.